Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês os trabalhos de alguns alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio lá do IBAL, da disciplina de História. Espero que vocês gostem, tá bom? Educação na Idade Média. Como na Idade Média havia um monopólio da cultura e do pensamento por parte da Igreja Católica, a educação teve grande influência religiosa. Eram os integrantes da Igreja que estabeleciam o que deveria ser estudado, os conteúdos e os objetivos da educação. As escolas eram, portanto, associadas às instituições religiosas católicas. Embora controlada pela Igreja, a educação não ficou apenas no campo religioso, abrindo também espaço para os estudos das ciências, técnicas e habilidades. Dentre os principais objetivos da educação medieval estava a transmissão de técnicas adquiridas, uma boa formação religiosa, um desenvolvimento adequado da leitura e escrita do latim e o desenvolvimento de habilidades como falar, refletir, pensar, debater e concluir. O currículo básico continha gramática, dialética, retórica, geometria, aritmética, lógica, música, astronomia e latim. Os tipos de escolas. As escolas paróquias eram voltadas principalmente para a formação de padres. Ensinava-se basicamente temas religiosos, já que o objetivo principal era a formação sacerdotal. As escolas monásticas eram voltadas principalmente para a formação de monges. Funcionavam em sistema de internato. Latim, canto gregoriano, textos sagrados e filosofia eram os principais temas estudados nestas escolas. Escolas palatinas tinham como objetivo a formação mais ampla do indivíduo. Estudavam nestas escolas principalmente os filhos de nobres. Exigiam muita dedicação e empenho dos estudantes, pois tinham um currículo vasto a cumprir. As universidades medievais. Estas surgiram na Europa no século XII. As primeiras foram fundadas na França, Inglaterra e Itália. Eram comunidades formadas por mestres e estudantes, voltadas para o ensino e reflexão, de pesquisa, produção de conhecimentos e debate. Serviram de modelo para as escolas que temos até hoje. Grande parte dos estudantes provinham da nobreza, pois esta camada social possuía recursos financeiros para manter os filhos nas escolas. Os nobres decidiam quais filhos iriam para a área militar, para a formação técnica ou formação religiosa. Já os camponeses e seus filhos, sem recursos financeiros e presos às obrigações servis, não tinham acesso à educação escolar, ficando sem saber ler e escrever por toda a vida. Nos séculos XIV e XV, no final da Idade Média, com o surgimento da burguesia, as escolas e universidades passaram a ter muitos estudantes oriundos desta nova camada social. Os filhos dos burgueses iam para as escolas e universidades que davam formação mais ampla ou de caráter técnico. Os burgueses buscavam formar seus filhos em áreas como medicina, artes, direito, filosofia e arquitetura. Claro que muitos burgueses também direcionavam os estudos dos filhos para que estes continuassem o negócio da família nas áreas de comércio ou finanças. Fim. Olá, viajantes do tempo. Hoje nós iremos apresentar o Brasil Império. O primeiro reinado é a fase da história do Brasil que corresponde ao governo de Dom Pedro I. Tem início em 7 de setembro de 1822, com a independência do Brasil, e termina em 7 de abril de 1831, com a abdicação de Dom Pedro I em 1823. Durante a elaboração da primeira Constituição brasileira, os políticos tentaram limitar os poderes do imperador. Foi uma reação política à forma autoritária de governar do imperador. Neste mesmo ano, o imperador, insatisfeito com a Assembleia Constituinte, ordenou que as forças armadas fechassem a Assembleia. Dom Pedro I escolheu 10 pessoas de sua confiança para elaborar a nova Constituição. Esta foi outorgada em 25 de março de 1824 e apresentou todos os interesses autoritários do imperador. Além de definir os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, criou o poder moderador, exclusivo do imperador, que lhe concedia diversos poderes políticos. A Constituição de 1824 também definiu leis para o processo eleitoral no país.
De acordo com ela, só poderiam votar os grandes proprietários de terras, do sexo masculino e com mais de 25 anos. Para ser candidato também era necessário comprovar alta renda, R$400 mil por ano para deputado federal e R$800 mil para senador. Confederação do Equador. As províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará formaram, em 1824, a Confederação do Equador. Era a tentativa de criar um estado independente e autônomo do governo central. Desgaste. Crise do governo de Dom Pedro I. Dom Pedro I enfrentou grande dificuldade financeira durante seu governo. A população sofreu os efeitos da crise generalizada. O absolutismo, a violenta repressão à Confederação do Equador, os constantes empréstimos, a falência do Banco do Brasil, entre outros fatores, contribuíram para alabar o prestígio do imperador. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou em favor de seu filho Pedro de Alcântara, então com apenas 5 anos de idade. Logo após deixar o poder, viajou para a Europa. As regências, 1831-1840, abdicou de seus direitos do trono brasileiro, deixando para seu filho mais velho, Pedro de Alcântara, 1499-1562, que tinha pouco mais de 5 anos de idade, e só reinou mais tarde, com o título de Dom Pedro II. A solução era formar uma regência até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. As regências. O período regencial pode ser dividido em regência trina provisória, regência trina permanente, regência una do Padre Feijó, regência una de Araújo Lima. Grupos políticos do período regencial. Nessa altura, havia 3 grupos políticos a defender cada qual uma posição diferenciada de governo. Liberais moderados, também conhecidos como chimangos, esses defendiam o centralismo político, a monarquia. Liberais exaltados, também conhecidos como farroupilhas, defendiam a revisão da política e fim da monarquia. Restauradores, também conhecidos como caramurus, eram contrários à reforma política e era a favor do regresso de Dom Pedro I. Revoltas do período regencial dão origem a uma série de conflitos, são elas: cabanagem, guerra dos farrapos, revolta dos malês, sabinada, balaiada. Com o objetivo de acabar com todo esse descontentamento, o Partido Liberal propicia uma situação que sinaliza o fim do período regencial, o golpe da maioridade, declarando de Pedro II maior de idade aos 14 anos. O segundo reinado. O segundo reinado é a fase da história do Brasil que corresponde ao governo de Dom Pedro II. Teve início em 23 de julho de 1840, com a mudança na Constituição, que declarou Pedro de Alcântara maior de idade com 14 anos e, portanto, apto para assumir o governo. O segundo reinado terminou em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República. O governo de Dom Pedro II, que durou 49 anos, foi marcado por muitas mudanças sociais, políticas e econômicas no Brasil. Política no segundo reinado. A política no segundo reinado foi marcada pela disputa entre o Partido Liberal e o Conservador. Estes dois partidos defendiam quase os mesmos interesses, pois eram elitistas. Neste período, o imperador escolhia o presidente do Conselho de Ministros entre os integrantes do partido, que possuía maioria na Assembleia Geral. Nas eleições eram comuns as fraudes, compras de votos e até atos violentos para garantir a eleição. Questão abolicionista, Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários, Lei Áurea. Crise do Império. A crise do segundo reinado teve início já no começo da década de 1880. Esta crise pode ser entendida através de algumas questões: interferência de Dom Pedro II em questões religiosas, críticas e oposição feitas por integrantes do exército brasileiro, que se mostravam descontentes com a corrupção existente na corte. Já se perguntaram por que existe tanta tecnologia no mundo, como celulares, sinal de Wi-Fi, satélites e drones? Isso começou na Guerra Fria, que foi um conflito ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos é uma potência capitalista e a União Soviética era uma potência socialista, e eles disputavam entre si para saber quem era mais desenvolvido. Parecia esses dois gatos. Paz impossível, guerra improvável. Era o que acontecia entre eles, pois eles nunca chegavam a brigar fisicamente. Isso começou no final da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética disputaram para saber quem chegaria primeiro em Berlim e ganharia o mérito por vencer a guerra. Como eles chegaram mais ou menos juntos, resolveram dividir Berlim e Alemanha em duas regiões, a parte ocidental capitalista e a parte oriental comunista. Então eles construíram o Muro de Berlim, que além de separar famílias, separou o mundo em duas grandes potências. Lembram da bomba que os Estados Unidos lançou em Hiroshima e Nagasaki? Então, isso fez com que a União Soviética percebesse que os Estados Unidos tinham várias tecnologias, e eles não poderiam ficar para trás, não é mesmo? Começou então a corrida armamentista.
os dois produzindo muitas tecnologias, e eles sabiam que se um resolvesse atacar o outro, o mundo iria acabar em explosão. Depois, essa disputa evoluiu para o nível espacial, tanto é que os Estados Unidos enviou o homem para a Lua. Houve um período de paz, até que com a morte de Stalin, a União Soviética sofreu um processo de desinstalinização. O governo passou a ser menos totalitário, fazendo com que a União Soviética decaísse, e com a queda do Muro de Berlim, a União Soviética deixou de existir, dando um fim à Guerra Fria. Você já ouviu falar sobre os conceitos de Karl Marx? Viva a Revolução! Distribuição IBAL. Versão brasileira Herbert Richards. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling. Eu me lembro como se fosse ontem. A divisão da Alemanha, o plano Marshall dos Estados Unidos, a União Soviética lutando pelos países do leste. Tentaram me reconstruir, mas eu vivia sob a pressão de uma guerra nuclear. Graças ao capitalismo, estamos desenvolvendo as bombas de hidrogênio e nucleares. E estamos a um passo de vencer a corrida espacial. Temos que acabar com o comunismo. Por isso apoiamos regimes sul-americanos e a Coreia do Sul. Mas temos problemas técnicos no Vietnã. Graças ao comunismo e à força do proletariado, conquistamos os avanços bélicos e estamos perto de mandar o primeiro ser vivo ao espaço. Vamos vencer essa corrida espacial. Em 1969, o homem pisou na Lua pela primeira vez na missão americana Apollo 11. A União Soviética entrou em crise e se viu obrigada a se desvencilhar do sistema socialista. O Muro de Berlim caiu e a União Soviética se desmanchou, dando início assim a uma nova ordem mundial.